Ah, então o Palmeiras não vai comprar a totalidade. Porque ele é 50 do Botafogo, 50 do Atlético de Madrid. Sim. Então, o papo do Palmeiras é com o Atlético de Madrid, que tem o contrato em vigência com ele. E esses 50%. Então, assim, o Palmeiras, obviamente, sabe da dificuldade e tem ali a informação de que o Thiago Almada não está convicto de voltar ao futebol sul-americano neste momento. A informação que a gente tem é que o Palmeiras não tem uma resposta concreta e convicta de uma abertura de negociação do Almada com o Palmeiras para um retorno no futebol sul-americano. E diante disso, não dá para dizer que o Palmeiras só vai mandar a oferta oficial pro clube, pro Atlético de Madrid, seja pro Wolverhampton, no caso do John Arias, quando sentir que o negócio vai sair. Tá. E o Palmeiras não tem essa certeza ou essa convicção, essa resposta de alguém de que o negócio vai sair. O Palmeiras tem um interesse público, o Palmeiras tem um interesse oficial no Almada, mas ainda não caminhou. E até por isso, os discursos da diretoria, seja no off, seja no on, como a Leila Pereira ontem deu entrevista para os detentores do Campeonato Paulista, Cazé e TNT, a Leila praticamente repetiu o mesmo que ela falou para o Fragoso e o mesmo que falou Leite, eu acho, né? Para Vitória. Sim. Praticamente a mesma frase. Parecia que ela estava brifada ali, né? Sim. Tipo assim, Palmeiras está no mercado e sempre vai ter interesse nos grandes jogadores. Ponto. Porque não tem mais o que falar. Porque se você fala, olha, nós queremos o Almada, nós queremos fazer uma oferta para comprar os 50% e tal, e o jogador não quer vir, você cria uma expectativa no torcedor. Você ilude o torcedor e, tipo assim, aí você fica com a batata quente na mão. E o Palmeiras não quer isso. O Palmeiras não quer iludir o torcedor, porque sabe que é um torcedor crítico, porque sabe que é um torcedor que tem várias críticas à maneira do Palmeiras se comportar no mercado, e isso gera um desgaste desnecessário. E aí o Planeta Palmeiras perguntou aqui no chat para você, Hernan, Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada? Não dá para dizer que o Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada. Ainda não teve uma sinalização positiva ao Atlético de Madrid para um negócio. É mais ou menos isso, não é? Ontem eu conversei com depois da entrevista da Leila, e aí tava para começar o jogo e tal, mas a fonte foi muito, muito legal e me respondeu. Porque assim, quando você vai conversar com fonte em hora de jogo, esquece, os caras não te respondem, a não ser que você esteja lá no estádio. Sim. E a fonte me respondeu, tá vendo como se criam muitas histórias? Tava perto, agora não tá mais. Tava quente, agora tá frio. Pra gente sempre foi igual. Estamos esperando aqui para ver qual que é o melhor modelo para entrar num negócio. Pronto, foi a resposta. E aí, ô Bruno Andrade, algumas pessoas perguntaram no chat, e aí você já falou no Fala Fonte, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre um suposto interesse do Benfica no Almada. Mas não tem nada no momento sobre isso, não é? Cara, o Benfica tentou e muito o Almada na última janela, antes dessa negociação que depois acabou por ser concretizada com o Atlético de Madrid. O Benfica tinha o João Félix como prioridade, o João Félix foi para o Al Nassr da Arábia Saudita e logo depois abriu conversas negociações com o Almada e não conseguiu. Ou seja, e depois, claro, quando surge agora essa possibilidade forte de saída do Almada, falou-se muito do Benfica por conta do vínculo, o interesse antigo, mas com quem eu conversei do Benfica na semana passada, a informação Almada é bom jogador, mas para já não interessa, temos outros alvos, outros planos para reforçar o elenco do José Mourinho. Mas o que interessa, que vocês querem saber é o seguinte, e o Nino, né? Informação que, tudo bem, coleguinhas aí não dão crédito e etc e tal, não tem problema nenhum, tô nada preocupado, mas... Para quem acompanha o canal do Facincani, vocês já sabem, desde novembro, na parceria com o Link Sport Clube, nas lives de segunda a sexta aqui, que o Nino era o desejo e o plano A do Palmeiras, né? E como a gente atualizou ao longo dessa semana também, o acordo que foi desenrolado na quinta-feira, aproximadamente 7 horas da noite, em que avançou significativamente a negociação entre Palmeiras e Zenit. O acordo com o Nino foi feito entre as duas partes, né? O staff e, obviamente, o jogador. Mas a gente sabe que esse acordo já estava
bem alinhavado, porque o Palmeiras não estaria negociando com o Zenit se não tivesse aval do staff do atleta. Então essa história de que tem que convencer o jogador que tinha se acertado com o Fluminense lá atrás, é lógico que o Nino se acertou com o Fluminense e acertou, obviamente, com o próprio Palmeiras. A decisão estava nas mãos do Zenit, só que como o Fluminense foi pelo caminho inverso, ele fez com que o Nino tentasse forçar essa saída junto aos russos e os russos ficaram irritados, o Palmeiras fez o outro caminho. O Palmeiras foi conversar com o Zenit para alinhavar essa situação ao mesmo tempo com o Nino e por isso que as tratativas entre Palmeiras e o clube russo avançaram muito mais. Mas por que essas tratativas avançaram? O que aconteceu de fato? Aconteceu que a negociação caminhou entre o Zenit, o Bragantino e o John. O que isso tem a ver com o Palmeiras? O Palmeiras vendeu o John para o Bragantino e ficou com 20%. Esses 20% de 20 milhões no total da negociação virão aos cofres do Palmeiras. Quem tem que depositar os 20 milhões? O Zenit ou o Bragantino. Como o Palmeiras está negociando o Nino com o Zenit, já guarda de bônus esses 4 milhões de euros. Ou seja, Palmeiras e Zenit conversavam cerca ali de 12, 11 milhões pela negociação de euros entre o Nino, né, zagueiro, e aí você já tem um bônus abatido, próximo, obviamente, daquilo que o Palmeiras tinha feito na primeira investida em dezembro, quando eu trouxe informação com exclusividade para vocês, que o Palmeiras foi lá perguntar e falou, olha, a gente tem 7 milhões, é uma veia de negociação, o Zenit falou não, valor muito baixo, a gente quer 12 e tá tudo certo, e depois a história foi caminhando nesse desenrolar.